Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vem acompanhando e o número de internados segue atingindo recordes aqui no estado. 962 pacientes internados, são 590 na rede pública e 372 na rede privada. A taxa de ocupação dos leitos críticos, semi-intensivo e UTIs subiu para 88,7% na rede pública e segue com 100% na rede privada. Só nos leitos críticos, os internados são 514, ou seja, mais da metade do total de pacientes. A situação da pandemia no Rio Grande do Norte segue grave. No início da tarde de ontem, o estado tinha 300 pessoas internadas em leitos críticos em decorrência da Covid e, ao todo, a ocupação dos leitos em todo o estado chegou ao patamar de 96,8%, com o número chegando a 100% na região oeste. Em 24 horas, 13 pessoas morreram, como a gente já trouxe os números aqui na abertura do jornal. De acordo com os dados do portal Regula RN, que nos permite esse acompanhamento até o início da tarde de ontem, por volta das 13 horas, o estado tinha 94 pessoas na fila por um leito crítico Covid, enquanto havia somente 10 disponíveis. Dos que aguardavam a regulação, 92 eram da região metropolitana de Natal. E foi aqui na capital potiguar, foi na capital onde ocorreu o maior número de mortes no período de um dia. Esse número que mais que dobrou em Natal entre fevereiro e março, de acordo com dados da CESAP, que entre os dias 1º e 10 de março, a capital potiguar registrou 70 óbitos provocados pelo novo coronavírus. E nesse mesmo período do ano passado, foram 33 mortes, ou seja, menos da metade. Em todo o mês de fevereiro, Natal registrou 100 mortes por Covid, isto é, em apenas 10 dias de março, a capital já tem 70% de todas as mortes provocadas pelo novo coronavírus no mês anterior inteiro. E no total, em um ano de pandemia, registramos hoje o primeiro caso há um ano. O ano passado era nessa data que se registrava o primeiro caso no Rio Grande do Norte. E no total, em um ano de pandemia, Natal tem 1.484 vítimas da Covid, de acordo com a CESAP. Com isso, já é possível afirmar também que os 10 primeiros dias de março representam, em número de mortes, o segundo pior momento da pandemia aqui em Natal. Apenas em julho do ano passado, a situação foi pior, porque nesse mês de julho do ano passado, segundo a CESAP, entre os dias 1º e o dia 10, foram 90 mortes provocadas na maior cidade do Rio Grande do Norte. A capital foi a principal responsável por puxar a alta de mortes aqui no estado e responde hoje por mais de 1/3 das mortes em todo o Rio Grande do Norte. Considerando Gerlane, só para a gente ter uma ideia da gravidade do momento que ele está vivendo, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, que é responsável pela produção da vacina de Oxford, o Brasil vive o pior momento da pandemia. O boletim quinzenal da entidade reuniu indicadores sobre a gravidade da crise. Lotação de UTIs, manutenção total de casos em patamares elevados e tendência de alta nos casos de síndromes respiratórias. O país acumula 10,3% das mortes que já foram notificadas no mundo por Covid. Eu vou repetir. O país acumula 10,3% das mortes que já foram notificadas no mundo por Covid, sendo que o Brasil tem apenas 3% da população global. É muita morte. Muita, Diógenes, muita. Infelizmente, esse é o raio-x da doença que a gente traz. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou esse boletim ontem, bem impressionante, assim, e infelizmente as pessoas começam a se acostumar com esse número alto de mortes. Infelizmente, ainda voltando aqui, trazendo para o Rio Grande do Norte, considerando todos os 167 municípios, foram 198 óbitos entre o dia 1º e 10 de março. Em fevereiro foram 85, sendo mais de 1/3 também aqui em Natal. Infelizmente, esse é o cenário que a gente traz e por causa dessa superlotação nos hospitais, a Prefeitura colocou em funcionamento mais 13 leitos de UTI para tratamento de Covid, dessa vez no Hospital Municipal de Natal, que
fica em Petrópolis. Esses leitos já se encontram cadastrados pela Secretaria Municipal de Saúde na plataforma Regula RN. Na manhã de ontem, dos 13 leitos abertos, 12 já estavam ocupados. E só para lembrar, só para trazer aqui o diagnóstico da Prefeitura, a Prefeitura abriu em menos de um mês 15 leitos de UTI no Hospital de Campanha e agora mais 13 no Hospital Municipal de Natal. Ou seja, são 27 leitos em um mês, somados aos 20 leitos de UTI que nunca foram desativados no Hospital de Campanha. Então, Natal conta hoje com 55 leitos de UTI Covid. Está aumentando o número de leitos instalados, mas infelizmente o que a gente acompanha aqui é a realidade, Diógenes, é que quanto mais leitos tem, mais se precisa. Infelizmente, a realidade é essa. As UPAs estão lotadas, a gente tem comentado aqui. A UPA de Parnamirim, antes de ontem, chegou a ser fechada, não recebia mais ninguém de tão lotada que estava. Então, infelizmente, essa é a realidade. Por isso, a melhor forma é da gente se prevenir, a gente se cuidar para evitar precisar de um leito. Olha, diante da circulação de novas variantes mais agressivas do coronavírus, a diretoria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o endurecimento da regra que define quais as máscaras que devem ser usadas nos aeroportos e nas aeronaves durante a pandemia. As mudanças começam a valer em 25 de março. Máscaras de acrílico ou com válvulas, por exemplo, estão proibidas. Mas a gente vai saber mais detalhes com Gerlane Lima. Gerlane. Isso mesmo, proibidas essas máscaras, bandanas e lenços também não serão permitidos, Diógenes. E o uso isolado sem máscara, daquele protetor facial do tipo face shield, também não é permitido. As máscaras de acrílico ou de plástico, como você falou, não serão também. Máscaras com válvula de expiração não permitidas também. Máscaras de tecido confeccionadas artesanal ou daquela forma industrial com material de algodão e tricoline continuam permitidas, mas essas devem possuir mais de uma camada de proteção e ajuste adequado ao rosto. Dentro das aeronaves e nos terminais aeroportuários, só será permitido retirar a máscara para hidratação ou para alimentar a criança com idade inferior a 12 anos. Idosos e viajantes que sejam portadores de doenças que requeram dieta especial também podem retirar a máscara aí só nesse momento, apenas nesse momento para se alimentar. Pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de proteção e crianças com menos de 3 anos de idade não serão obrigadas a usar a proteção facial. Lembrando que a Anvisa é uma autarquia do governo federal que tem entre as missões, além da regulamentação de medicamentos e vacinas, o controle de portos e aeroportos. Por isso, a decisão partiu da Anvisa e, como você já falou, de hoje, essas mudanças definidas começam a valer no próximo dia 25. Pois é. Então, é bom observar isso, né? Para não ter problemas não só no aeroporto, mas também nas aeronaves, o Gerlane Lima. E a gente tem acompanhado aí na imprensa, Diógenes, muitos casos em que os voos não partiram, não decolaram, porque algumas pessoas se recusaram a usar máscara, então a fiscalização está mais rígida, não é apenas usar, tem que usar da forma correta e a máscara correta também. Tem outro assunto que eu quero tratar com o Gerlane. Hoje, pré-selecionados do ProUni tem até hoje para comprovar as informações, Gerlane, né? É o programa de Universidade para Todos do governo federal, né? Exatamente, Diógenes. Tem um prazo aí até hoje, sexta-feira, dia 12, para comprovar as informações da inscrição e obter a bolsa para uma das opções de curso escolhidas. A documentação comprobatória de que o pré-selecionado atende aos critérios do ProUni deve ser entregue na instituição para a qual o estudante foi pré-selecionado. A instituição de ensino deve obrigatoriamente entregar ao pré-selecionado o protocolo de recebimento da documentação solicitada e o Ministério da Educação faz o alerta que o candidato deve ficar atento quanto à exigência de entrega de documentos adicionais, caso, claro, seja julgada necessária pelo coordenador do programa Universidade para Todos na instituição. Lembrando que a perda do prazo ou a não comprovação das informações implica na
reprovação imediata do candidato. É bom o candidato entrar em contato com a instituição de ensino diante desse novo cenário de aulas remotas para checar de que forma a instituição está recebendo essa documentação, porque algumas podem facilitar de forma online. Lembrando que o prazo termina hoje, independente de ter que ir presencialmente ou de forma online enviar essa documentação, o último dia é hoje.